Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, eu decidi gravar mini vlogs aqui no canal porque eu estava tentando, no decorrer do tempo, fazer vídeos, aqui pro canal, trazer vlogs um pouco mais concretos, longos, como eu sempre gostava de trazer, mas não estava fluindo, não estava conseguindo, então vou gravar esse mini vlog aqui, ou um bate-papo mesmo, pra gente conversar um pouco sobre um tema que eu acho que é um pouco escasso no nosso ramo literário, embora existam muitas pessoas, muitos escritores, autores, que eram pessoas mais fechadas, mais introvertidas, mais reservadas. E é sobre isso que eu queria compartilhar um pouquinho só com vocês de tudo que tem dentro aqui de mim que eu gostaria de expor. Não sei se eu vou conseguir expor da forma como eu gostaria, que ficasse claro, que ficasse patente mesmo aos olhos de vocês, aquilo que às vezes eu sinto, que eu penso. E, enfim, vou aqui compartilhar com vocês uma matéria do jornal que falavam a respeito dos benefícios, das características sobre as pessoas introvertidas. Então, apenas mesmo para dar um início, eu gostaria de falar um pouco com você que é uma pessoa introvertida ou que conhece uma pessoa que é introvertida e que às vezes você sente uma certa dificuldade de ser esse tipo de pessoa. Então, enfim, vou ler aqui para vocês alguns pontos interessantes. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de alguns livros que falam sobre introversão e também, se eu lembrar, vou falar também a respeito de filmes para vocês, tá bom? Então, o início, na verdade, eu li no ano passado esse livro de Alain de Botton, Como o Proust Pode Mudar a Sua Vida. Agora eu não sei se eu vou encontrar a passagem que eu tinha lido. Achei, está na página 158, que vai falar o seguinte: realize meu trabalho intelectual dentro de mim mesmo e na companhia de outras pessoas é mais ou menos irrelevante para mim o fato de elas serem inteligentes, contanto que sejam gentis, sinceras e etc. Esse livro, essa passagem, na verdade, que eu tirei, parafraseei, coloquei no Instagram, me fez lembrar que eu gostaria muito de conversar com vocês a respeito de introversão. Então, eu acredito que os livros, a literatura, a escrita, a leitura, ela ajuda muito pessoas que são introvertidas. Então, existe até mesmo aquela frase, todo mundo fala para o introvertido falar, mas ninguém fala para o extrovertido, para aquela pessoa que fala demais, ficar em silêncio. Então, o introvertido, ele tem um aspecto muito lindo, que é observar aquilo que as pessoas que falam demais, que pensam rápido demais, não percebem, elas não conseguem detectar. O introvertido é aquela pessoa que onde ela chega, ela sabe se posicionar, só que ela fica às vezes muito em silêncio, e eu vivo isso na minha própria vida. Só que para eu entender que eu era uma pessoa mais introvertida do que extrovertida, eu tentava ser uma pessoa extrovertida, mas aquilo era tão forçado que eu acho que as pessoas nem aceitavam. E o fato de eu ser uma introvertida, eu às vezes me cobrava um certo tipo de extroversão, porque eu sempre via nas pessoas, que as pessoas mais extrovertidas, que falavam mais alto, que riam, contava caso, que chegava na rodinha de amigos e já fazia aquela festa, ali com as pessoas, eram muito bem aceitas, muito bem quistas, muito bem amadas. Então todo ser humano, assim como eu também, a gente quer ser incluso, a gente quer ser pertencido ali naquele grupo. Então, às vezes, eu agia de uma forma para ser aceita, só que aquilo parecia que afastava mais as pessoas. E aí, um ponto, tá? Interessante, se você é uma pessoa introvertida, às vezes tem uma certa fobia social, é muito tímido, fique tranquilo, porque com você se aceitando, você se entendendo, você vai começar a trilhar o seu próprio caminho, você vai começar a entender o que se passa dentro de você e você vai começar a se aceitar. O primeiro passo, eu acho que é a aceitação. E assim, gente, por que eu tô conversando aqui com vocês? Porque eu acho que a literatura me ajudou muito, por ser mais dessa característica. Então, eu me considero uma pessoa introvertida e não uma pessoa tímida, Porque o introvertido é uma característica, assim como existe a extroversão, existe a introversão. Então, a introversão é aquela pessoa que gosta de ficar mais na dela, mais prefere, os círculos pequenos aos círculos grandes, prefere a profundidade de assuntos mais relevantes do que assuntos mais pairados, mais
dispersos. Não que também não exista, né? Não possa essa possibilidade. Mas, por exemplo, uma característica que eu gosto muito é de conhecer mais as mesmas pessoas, conhecer mais e melhor as mesmas pessoas, que conhecer várias em um único dia e depois nunca mais conversar com ela, ou depois passar na rua fingir que nem conhece. Eu acho isso que, assim, eu acho que isso não, sabe, não conversa comigo. E aí eu li um jornal, vou só fechar a porta. E aí eu li no jornal a respeito de pessoas introvertidas. E eu fiquei pensando, gente, aqui, sabe, aqui no canal, nossa, eu gostaria tanto de falar isso no canal, que eu acho que pode ser algo que alguém esteja vivendo, sabe? Alguém que não gosta de livros como antes eu não tinha, né, esse hábito de fazer a leitura. Eu fui tão bem aceita com os livros, com a literatura, entendendo os personagens, me conhecendo melhor, entendendo um pouco da vida do autor, sabe? Me colocando ali no lugar do personagem. Então isso tudo, sabe, a literatura eu acho que ela acolhe. Então vamos ler então essa publicação que foi colocada no jornal. O título diz o seguinte: o que é ser introvertido? Veja 7 traços marcantes da introversão. Ser introvertido não é sinônimo de timidez, mas sim uma forma única de interagir com o mundo. Introvertidos muitas vezes preferem momentos de introspecção e conexões mais profundas, o que os torna indivíduos ricos em reflexão e criatividade. O que é ser introvertido? A introversão é um traço de personalidade caracterizado pela preferência por ambientes calmos e interações mais reservadas. Diferentemente da extroversão, introvertidos recarregam suas energias em momentos de solitude. Isso não significa que evitam pessoas, mas que valorizam qualidade em vez de quantidade nas relações. Então, um ponto aqui, parafraseando esse início, eu acho que é bem verdade, porque, né, eu acho que o mundo em si valoriza muito as pessoas que são altamente comunicativas, sabe? Aquelas pessoas arco-íris, onde chega, elas, assim, você sabe que elas estão ali, porque elas estão fazendo algum tipo, né, de barulho, a atenção estão nelas. Então, não que exista problemas nisso. O problema é quando as pessoas acham que todas as pessoas têm que ser assim. E quando essas pessoas acabam invadindo o espaço das pessoas que não gostam de ser assim. Que é como se fosse, sabe, um pecado, um crime você ser uma pessoa introvertida, você não falar muito, você não se posicionar o tempo todo. E eu acho que hoje é que as pessoas estão entendendo mas o que é ser introvertido e respeitando eu acho um pouco mais. Porque de tantas vezes quebrar a cara, de tantas vezes saber que falou demais, que passou do ponto, elas acabam percebendo que não, que nem sempre elas estavam certas. E aí a gente vai prosseguindo então. Um adendo. Principalmente na nossa realidade brasileira. Nós somos, né, tem até acho que foi um seriado americano, né, Turma do Barulho, alguma coisa assim, Vizinhança do Barulho. E eu acho que o Brasil é mais ou menos assim. Então, assim, a gente, né, então é terra, né, do carnaval, do samba, essa coisa toda, né, então, assim, as pessoas gostam, né, então, assim, final de semana, tem lugares, né, que é som o tempo todo. Então, assim, não gostam apenas de ouvir música, mas tem que ouvir música pra todo mundo saber que estão ouvindo música. Então, assim, um introvertido, eu acho que uma característica muito marcante é a respeitabilidade, porque ao não é que ele não gosta de ouvir músicas, né? Eu, por exemplo, amo ouvir música. Pra mim, silêncio, música, leitura é vida. Mas eu acho que pelo fato de pensarem, sabe? De pensar mesmo no outro, eles não vão acabar ouvindo uma música, por exemplo, muito alta, tá, gente? Isso foi apenas um exemplo. E não vai acabar atrapalhando o outro e também não vai acabar se atrapalhando, porque com muito barulho, eu acho que também a gente não vai conseguir pensar direito, ter novas ideias, porque a gente precisa também daquele momento, né? Dessa solitude, dessa solidão, pra gente entender quem nós somos, o que nós queremos, que caminho que a gente está seguindo. Eu acho que o introvertido, ele consegue entender, mesmo que doa, entender um pouco desse caminho. E aí, esse artigo prossegue. Psicologicamente, introvertidos processam estímulos de forma mais profunda. Eles tendem a refletir antes de agir, o que pode resultar em decisões mais ponderadas.
A introversão é uma característica natural, não defeito, e está presente em cerca de 25 a 40% da população. Então, ou seja, mais da metade da população é extrovertida. E existe aqui um ponto também que é muito difícil, às vezes, a gente entender o outro. Então, por que eu falo demais e o outro, né, fica ali quietinho, não gosta muito de conversar e tudo mais? Mas o introvertido, ele já tem um pouco mais de empatia, porque ele sabe o tanto que às vezes ele é incompreendido, né? Então falas como, nossa, mas por que você é tão calada? Nossa, mas você não se enturma. Nossa, mas você só fica dentro de casa. Coisas, falas desse tipo. Então, quando vem algum outro tipo de julgamento, o introvertido vê um tipo de julgamento nas outras pessoas, ele vai ter uma certa empatia a mais, porque ele sabe como que é dolorido você ser taxado de uma coisa que às vezes você nem é. É porque as pessoas não te conheceram, porque elas não te deram a oportunidade de você se revelar quem de fato você é, e por aí vai. E aí, no artigo diz assim, como a introversão difere da timidez? E aqui vai fazer o comparativo, sugiro que você leia para que você entenda. E aí, nós vamos prosseguir para as 7 características principais de um introvertido, tá? Então, diz assim, preferem conversas profundas e bate-papos casuais, ou seja, né? Então, o introvertido é aquela pessoa que gosta muito de profundidade. Então, ele gosta, ao invés de conversar, sabe, aquela conversa pra puxar papo mesmo? Ai, o clima, a chuva, e o seu menino cresceu e tudo mais. Passar do oi, bom dia, tudo bem. Porque é muito natural, né? Às vezes a pessoa te pergunta, ai, fulano, tá tudo bem? Você responde, tá tudo bem. Mas isso não é uma conversa profunda pro introvertido. Uma conversa profunda pro introvertido é, às vezes, uma pessoa chegar, oi, tudo bem, fulano e tudo mais, mas ter uma troca. Eu estou bem por conta disso, eu não estou bem por conta disso, daquilo outro. Conversar sobre ideias mesmo, sabe? E cada ser humano, independente, né, da sua personalidade, elas possuem temas que, assim, mexe muito. Então, o que mexe muito com você? Eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de leitura, eu gosto muito de escrita, eu gosto desse universo literário. Então, se uma pessoa vir conversar comigo sobre isso, é claro que eu vou amar. Mas se é uma coisa que eu vejo que não tem futuro ali, que é uma coisa muito vazia, eu fico pensando assim, pra quê? Sabe, que eu vou me desgastar, sabe? Gastar a energia naquilo ali. E aí, um outro ponto é, sentem-se confortáveis em solitude e valorizam o autoconhecimento. São observadores atentos, percebendo detalhes que outros ignoram. Pensam antes de falar, escolhendo palavras com cuidado. Evitam multidões ou ambientes muito agitados. Têm poucos amigos, mas cultivam laços profundos. São criativos, muitas vezes brilhantes em atividades como escrita ou arte. E aí eu gostaria de destacar um pra vocês, que eu comecei a fazer a leitura dele. Ele é muito conhecido, né? Mas eu, um pouquinho atrasada, esse cara aqui, ó, Franz Kafka. Li Cartas ao Pai, sugiro muito que você leia Carta ao Pai. Se você é uma pessoa introvertida, tímida, tem fobia social, eu recomendo muito que você leia Franz Kafka, o Carta ao Pai. Porque Carta ao Pai é uma representação, sabe, de uma mente introvertida. Então, Kafka, ele tinha vergonha, sabe, de ser quem ele era perto do pai dele, porque o pai dele era aquela típica pessoa extrovertida. E eu acho que ele nunca entendeu quem era o Kafka. Então aqui a gente tá falando, né, de outro momento da história, e dá até para compreender, né, a falta de conhecimento que o pai de Kafka tinha em relação, né, ao próprio filho. Né, é uma época muito distinta da nossa, né, em que os pais achavam que tinha que ser muito rude com os filhos e tudo mais. Mas, enfim, recomendo muito Kafka. Kafka era um escritor, acredito que o temperamento dele é melancólico, porque ele, assim, gente, eu lendo Carta ao Pai, muito do que ele fazia, muito do que ele descreveu, eu senti, nossa, ele colocou em palavras aquilo que tanto tempo eu levei para decifrar aquilo que se passava dentro de mim. E algo também, né, sobre a criatividade das pessoas introvertidas é que, às vezes, né,
sendo muito caladas, muito acanhadas, e as pessoas às vezes julgam demais, uma forma de se expressar, como até mesmo no próprio artigo disse, é através da arte, da escrita. Então, pessoas como, por exemplo, Van Gogh também. Van Gogh, naquele livro Cartas a Theo, vocês podem perceber uma pessoa tímida, né, mais introvertida, e é um dos maiores nomes, né, da arte. Então, foi uma pessoa extremamente criativa, que, não sabendo lidar com tudo aquilo ali dentro de si, ele colocou em suas telas, né, as suas expressões, aquilo que ele não conseguia falar, não conseguia conversar. Uma outra pessoa também, que eu acredito que era uma pessoa introvertida, que inclusive estamos fazendo aqui então, né, um projeto de leitura em ordem cronológica, Jorge Luiz Borges, apesar dele ter sido muito dado na sua vida adulta, a encontros, a palestras, ele era uma pessoa mais retraída. Inclusive no Por que Ler Borges, tem alguma coisa assim a respeito disso, tem resenha aqui no canal, recomendo muito que você assista, que eu acredito que tem alguma coisa em relação a isso, que na biografia dele, que tá aqui em cima, não sei onde é que tá aqui agora, mas fala a respeito exatamente disso, que Borges vivia muito sozinho na infância, então ele não tinha ali coleguinhas, e ele, na infância, traduziu, né, um livro, acho que O Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Então, assim, a introversão, ela encontra escape através da arte, através da escrita, através da leitura. Então, assim, às vezes as pessoas que são introvertidas, elas não têm, assim, um conhecimento, às vezes nem sabem que são introvertidas, apenas não conhecem a si mesmas. E por que eu queria vir conversar aqui com vocês? Porque às vezes tem leitores, ou tem pessoas que não gostam ainda de ler, mas que às vezes na leitura encontram uma saída, encontram um abrigo, encontram um amigo, encontram um refúgio mesmo, sabe? Para esse desconhecimento que o mundo tem. E a introversão, ela não é uma fraqueza. Pelo contrário, a introversão, ela é uma força, que é o que o artigo vem falando aqui também, que vai dizer o seguinte: por que ser introvertido é uma força? E eu quero ler isso porque às vezes as pessoas, ou a gente mesmo podemos achar que isso é uma fraqueza. E, claro, né, precisando às vezes de uma ajuda, né, profissional, psicológica, coisas desse tipo, né, com certeza. Eu acredito que, com certeza, será excelente, né, gente? Mas aqui a gente tá falando a respeito, né, de refúgios, né, que às vezes você pode encontrar. Refúgios muito bons, que é a leitura, que é a escrita, que é a arte, que é o cinema. E aqui ele vai dizer: a introversão traz habilidades únicas. Introvertidos são excelentes ouvintes, o que os torna ótimos em profissões que exigem empatia, como psicologia ou aconselhamento. Sua capacidade de focar em tarefas complexas também é uma vantagem em carreiras técnicas ou criativas. Além disso, a introspecção permite que desenvolvam ideias inovadoras. Escritores, cientistas e artistas famosos, como a autora Rowling, autora do Harry Potter, também é uma pessoa introvertida. Albert Einstein também era uma pessoa introvertida. São introvertidos. Valorizar essas qualidades ajuda a construir confiança. E aí o artigo, ele continua, né? Ele não é tão extenso, então dá pra fazer a leitura, assim, em um momento de tranquilidade. Mas por que eu estou trazendo isso pra vocês? Porque eu queria muito ter entendido isso na minha adolescência. Eu não teria me culpado tanto, eu teria me entendido, não teria, né, tentado me encaixar muito. E eu quero falar pra você, né, eu queria muito ter gravado esse vídeo, ter preparado o roteiro, ter feito tudo direitinho, sabe? Mas não tava rolando, então eu falei, gente, eu vou pegar e vou gravar pra que eu não esqueça de tudo que tá dentro de mim, que eu gostaria muito de falar para as pessoas que às vezes acham que são um problema, que isso seja um problema. Então, a partir do momento que a gente deixa de ver isso como um problema, a gente passa a nos reconhecer, a nos aceitar e a ver que grandes pessoas, grandes nomes, artistas, literatos, escritores e, enfim, várias outras pessoas foram pessoas introvertidas e altamente conseguiram ter sucesso na vida. Eu gostaria, já mostrei aqui pra vocês esse amigo querido. Então, assim, gente, eu tenho uns livros físicos e tenho o Kindle também, tá? Então, eu amo esses dois
essas duas formas de ler. E eu gostaria, então, de dar dicas aqui pra você de livros. Eu anotei, tá aqui em algum lugar. Peraí que eu vou achar. Eu não poderia deixar de esquecer de falar aqui com vocês. Mas vamos lá, então. Não estou achando aqui agora, mas o primeiro livro que eu quero indicar pra vocês é o Kafka, Carta ao Pai. Este livro, leiam ele, recomendo muito. O próximo livro que eu quero indicar pra vocês chama-se Tornar-se Pessoa. É um livro sobre psicoterapia, que vai falar a respeito, né, da formação de um psicólogo. Então, o processo de aceitação dele, da teoria que ele criou. Então, quero mostrar aqui pra vocês. Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. E eu estou na página 49 desse livro, mas esse livro já falou muito comigo, que ele vai falar muito sobre essa mesma construção do eu, sabe? Tem a construção da Nayara, mas tem a sua construção, você que é o leitor, você que é a pessoa aí que está assistindo. Então, cada um de nós temos uma história, nós temos um caminho, então não existe receita pronta, então você tem que se tornar-se a sua pessoa. Então, recomendo esse livro pra você. Quero recomendar pra você também um livro que é muito indicado, que é um livro que ficou altamente conhecido, não sei se vocês conhecem, que chama-se O Poder dos Quietos. Como os tímidos e introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar. É um livro que, assim, né, de praxe, eu tenho que recomendar aqui pra vocês, né? É um livro que eu escutei o audiobook não mais do que a metade, mas assim, o que eu ouvi já estava me ajudando bastante. Foi o primeiro livro que eu conheci que falavam a respeito da introversão, da timidez, das pessoas que, assim, são mais na delas. Um outro livro que eu também quero indicar pra vocês chama-se Sou Introvertido e Daí? Deixa eu só verificar se é esse mesmo nome. Sou Introvertido e Daí? Uma explicação científica da mente introvertida. Além desses livros, pessoal, eu vou deixar aqui pra vocês um filme. Eu não lembro o nome dele agora, mas tem salvo aqui na minha playlist, mas eu vou deixar linkado aqui. Vou deixar um canal também, que eu gosto muito de seguir, que fala a respeito disso, né, sobre a mente introvertida, porque o primeiro passo pra se entender, sabe, é você se conhecendo. Então, acho que é isso. Então, acho que eu gostaria mesmo de expor isso pra vocês, porque se eu tivesse conhecido, acho que isso antes, eu teria me julgado muito menos, eu teria, acho que, me aceitado muito mais e teria entendido que isso aqui ajuda muito. Isso me ajudou muito. Livros, leitura, me ajudou bastante. Quando eu não sabia, quando eu não tinha amigos, quando eu não conhecia ninguém, quando eu não entendia nada e ninguém me entendia, esses amigos aqui me ajudaram bastante. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar os livros indicados, o filme, o canal aqui embaixo na descrição, e vocês podem estar verificando e me contem aqui o que vocês acharam, as suas colocações, que eu gostaria bastante de estar lendo a contribuição aqui de vocês. Eu espero também que eu tenha contribuído de alguma forma. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, então.